Camboja, Stalin, União Soviética, Mao Tse-tung, China, Mengistu Haile. Etiópia. Qual o limite para a implementação do regime? E aí deixa eu adicionar uma parada aqui. Esses regimes que ele citou são, na tua opinião, comunistas? Ele citou a Etiópia, Stalin, o Pol Pot. Quem mais apoiou o Khmer Vermelho, né, que era a organização política dele, foi o governo Thatcher e o governo Reagan, né, para combater a China. Então eles eram apoiados pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Os Estados Unidos faz isso direto. Exatamente. Agora, veja, vamos lá. Tem um debate aqui muito complexo e tem uma certa ideologia anticomunista que ele pega processos históricos diferentes, com muitas particularidades, enquadra no mesmo bolo, que é o comunismo matou milhões, que é aquela propaganda do livro negro do comunismo. E aí, a gente teria que ter, e aí, é por isso que é mais fácil mentir do que desmentir a mentira. A gente teria que ter 1 hora de conversa para cada país, porra. Eu vou falar o quê? Da União Soviética, do Camboja, que inclusive, para falar do Camboja, tem que ter necessariamente uma fala sobre o Vietnã e sobre o Laos, porque estava num contexto de uma guerra ali na Indochina, sobre a Etiópia, ele falou acho que também sobre Mao Zedong e sobre China. Então, assim, você está falando de 4 países diferentes, com períodos históricos diferentes. O X da questão é que, sim, de maneira objetiva, as experiências comunistas no século XX cometeram excessos de violência. Um caso clássico e muito fácil da gente citar é o exemplo dos processos de Moscou na União Soviética, e que houve uma repressão exagerada e aspectos nocivos para a própria construção do socialismo, como a militarização das ciências sociais, né? O fato de que, por exemplo, na União Soviética tinha uma polêmica jurídica. Qual era a teoria jurídica mais correta? Era de Vyshinsky ou era de Pachucanes? Pachucanes acabou morto, né? Então, assim, tem coisas que a gente não defende reproduzir. Inclusive, isso está dito abertamente no meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX. Nesse livro meu que eu faço um balanço das experiências socialistas, eu falo, um dos erros muito claros que a gente teve foi, por exemplo, na experiência da União Soviética de militarização da vida cultural, ou então na experiência da União Soviética de coletivização forçada da forma como foi feita, e que, inclusive, na própria prática, o movimento comunista já aprendeu. Na China nunca aconteceu uma coletivização forçada como na União Soviética, nem no Vietnã, nem em Cuba, por exemplo. Agora, veja, esse debate é feito dentro de uma lógica de tentar negar o direito de defesa às experiências socialistas, porque agora o Brasil está entendendo um pouquinho mais do que sofre um país socialista, porque a gente está sendo atacado e sancionado pelo Trump, né? E a gente está sentindo um gostinho do que mas é bom que aí sobra mais café pro Brasil, olha aí. Mais ou menos, a depender da iniciativa do governo. Se o governo entrar com um programa de compras governamentais e garantir a lucratividade desse setor e distribuir para o mercado interno, sim. A depender da importância que tenha o mercado estadunidense para o setor, se o governo não entrar com uma política muito robusta, esse setor pode quebrar e ter problema de oferta, né? Então, a depender. Mas veja, a União Soviética, por exemplo, ela nunca conseguiu ter paz. Ela viveu sob ameaça permanente de guerra, de ataque. Inclusive, na prática, ela foi vítima da maior invasão militar da história da humanidade, né? Que foi a Operação Barbarossa da Alemanha nazista, que acabou matando mais de 20 milhões de soviéticos, sabe? A China não consegue ter paz. Tem um documentário de um diretor chamado John Pilger, que é A Guerra contra a China. É um documentário, inclusive, da época do governo Obama. Veja, antes do Trump, antes disso tudo, que ele mostra como os Estados Unidos direcionou, desde o começo dos anos 2000, a sua política militar, a China tomando como prioridade, e como a China está cercada de bases militares e soldados dos Estados Unidos. Você entra no debate aqui se a China é socialista ou não, mas tem um partido comunista lá. Uhum. E os caras não conseguem. O Vietnã passou 40 anos em guerra, mas não foi os vietnamitas que invadiram ninguém, não. Né? Eles eram colônia da França, lutaram para se libertar, e aí depois foram invadidos pelo Japão, derrotaram o Japão, mas foram invadidos pela França de novo, aí derrotaram a França, depois foram invadidos pelos Estados Unidos. Então, se fala da repressão das experiências comunistas, parece que os comunistas eram a galera mal do coração, né? Tava tudo bem, uma paz, todo mundo era Mahatma Gandhi,
todo mundo fofinho e tal. Os comunistas começaram a matar pessoas. Veja, o próprio clima de cerco econômico, o próprio clima de pressão é para induzir erros no processo comunista. Então, por exemplo, o grande salto adiante na China foi uma política que deu errado e que teve consequências negativas, sim, inclusive problemas de produção de abastecimento de comida, e que acabou redundando na fome de pessoas. Mas o que a maioria das pessoas não fala é que o grande salto adiante foi uma política feita porque a China não tinha autossuficiência na produção de alimentos na época e os Estados Unidos impôs um bloqueio econômico global à importação de alimentos para a China. Então, ou os caras aumentavam o mais rápido possível a produtividade ou eles iam passar fome de toda forma. Não conseguiram ter uma política eficiente, mas isso foi fruto de uma política aberta dos Estados Unidos de impedir importação de alimentos para a galera passar fome, sabe? Então, veja, a liberdade custa caro. Lutar para nosso povo ser livre, lutar para a gente ter um país realmente soberano, a gente vai enfrentar a maior potência da Terra. Veja, o governo dos Estados Unidos está dizendo que quer as terras raras do Brasil. Se a gente começa um projeto político em que a gente diz que a soberania brasileira vai estar em primeiro lugar e que as riquezas do Brasil vão ser usadas para a maioria do povo, vai ter briga. Vai ter tentativa de golpe de Estado, vai ter sabotagem, vai ter assassinato político, sabe? E num processo de luta, de resistência, a gente pode até cometer alguns erros. Agora, eu garanto a você, Igor, que na história da humanidade, o comunismo, ele não praticou as maiores barbaridades, não. Ele tem um papel positivo, um papel emancipador. Veja, foi a gente que derrotou o nazismo, né? A gente teve um papel fundamental na libertação das colônias de África e Ásia. A libertação anticolonial da China, do Vietnã, da Coreia foram revoluções socialistas também. A gente garantiu a Revolução Cubana. A gente garantiu a libertação de Cuba. Ah, Cuba tem problemas, tem muito. Agora compara Cuba com Haiti. Vamos lá? Percebe? Então, eu acho que a gente tem críticas às experiências do século XX, mas eu garanto a você que o saldo é profundamente positivo. E aí, tem várias coisas pra gente falar, mas eu reforço. Eu fiz esse debate no meu livro, porque alguém pode pensar assim, mas como é que tu é comunista hoje se todas as experiências deram errado? E é esse meu argumento. Elas não deram errado. Elas foram derrotadas. Vamos fazer a metáfora futebolística? Porra, chega na final da Champions League e tu perde o título. Pô, perdeu o título, né? Mas foi um fracasso? Não, pô, tu chegou na final, né? Então a Internazionale de Milão levou um amasso do PSG na final da Champions? Levou. Foi feio. Mas, pô, chegasse na final da Champions, né? Com a campanha foda, Com a inclusive. campanha foda. Então a experiência socialista foi isso. A gente perdeu no final do século XX, mas a gente chegou na final da Champions.